Aconteceu o Super Bowl 59 e no vídeo de hoje você verá todos os motivos que fizeram o Philadelphia Eagles simplesmente jantar o Mahomes e a equipe do Kansas City Chiefs com farofa. Mas antes da gente começar o tema principal do vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal, pois nós estamos postando vídeos quase todos os dias atualizando sobre as informações, analisando os jogos mais importantes e ainda divulgando esportes como a NFL e a NBA, que não é tão popular aqui no Brasil. Além disso, deixe o seu like para nos ajudar, para dar mais engajamento nesse canal. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo. E já começando a falar do tema principal, simplesmente o Philadelphia Eagles venceu o Kansas City Chiefs pelo placar de 40-22, destruindo o Kansas City Chiefs no Super Bowl 59. E o primeiro grande fator que fez com que isso acontecesse foi a grande defesa do Philadelphia Eagles. A maneira como a equipe se portou, fazendo com que o Mahomes sofresse 6 sacks, o maior número da carreira dele, fazendo com que o Mahomes lançasse 2 interceptações no Super Bowl, que é algo assim extraordinário, com belas pressões. Não teve nenhuma blitz o jogo inteiro, e isso foi muito incrível. Eles apenas estavam mandando 4 para pressionar o quarterback e deu muito certo. O Mahomes não achou ninguém o jogo inteirinho foi um amasso. E um grande fator para que isso acontecesse foi o draft desse ano. Vamos voltar lá atrás. Em 2022, a equipe do Philadelphia Eagles teve uma temporada brilhante, maravilhosa, foi seed 1 e chegou no Super Bowl contra o mesmo Kansas City Chiefs e perdeu. Depois disso, seus 2 coordenadores, ofensivo e defensivo, eles foram trocados, né? Eles foram ser head coaches, o principal técnico, de outras equipes. Isso é normal na NFL, quando um dos coordenadores é muito bom, ele é contratado para ser head coach em uma equipe, geralmente uma equipe não tão boa, para ele ir crescendo, ou se ele não for tão bem, ele volta a ser coordenador. Mas isso aconteceu com o Philadelphia Eagles e na última temporada de 2023, a equipe simplesmente foi um desastre. Ela estava indo muito bem, com 11-2 até, e depois foi ladeira abaixo quando perdeu nos playoffs para a equipe do Tampa Bay Buccaneers, que não era uma equipe tão forte assim para chegar tão longe. E aí teve sim uma pressão muito forte para o seu técnico principal, o Nick Sirianni, ser demitido. E algo muito raro aconteceu, que é de uma temporada para outra um técnico estar sendo pedido para ser demitido e simplesmente ele vai lá e vence o Super Bowl fazendo um trabalho extraordinário no ano seguinte. Para complementar isso em relação à defesa, o ótimo coordenador defensivo Nick Fangio, que assim, destruiu o Patrick Mahomes, fez o Mahomes, que é um gênio, não conseguir jogar. E a gente também vai falar um pouquinho do Mahomes que, né, foi muito mal no jogo. Mas como foi importante o draft dessa equipe do Philadelphia Eagles, que draftou 2 calouros para essa temporada, e os 2 titulares, e os 2 muito bem na marcação, muito bem na maneira como se portou contra esse ataque do Chiefs. Então, outro ponto importante a respeito disso é a juventude desse elenco. O Jalen Hurts é jovem, o Saquon Barkley é jovem, toda essa defesa, todos os pilares defensivos são jovens. Esse Philadelphia Eagles, se jogar da maneira com que jogou no domingo contra o Kansas City Chiefs, eles vão criar uma dinastia na NFL. Tem 2 pontos nessa questão muito importante, que é: ou você desvaloriza muito um lado, ou você vê muito mérito do outro. E como é um Super Bowl, as 2 equipes não chegaram ali de bobeira, você tem que valorizar o que realmente funcionou muito bem. Mas a gente não pode deixar de falar, mas não é demérito da equipe do Philadelphia Eagles, mas sim um grande demérito que nós tivemos na linha ofensiva da equipe do Kansas City Chiefs, que realmente não conseguiu parar em nenhum momento. Mas nós voltamos, eles não chegaram no Super Bowl porque a linha ofensiva é horrorosa. Não, a linha defensiva dos Eagles foram tão fortes, eles foram tão bem, que eles conseguiram chegar lá e pressionar e vencer todas. Para vocês terem uma ideia, a partida no final do 3º quarto estava 34-0. Sim, 34-0. Foi pro intervalo com 24-0, um sonoro 24-0. E simplesmente Patrick Mahomes lançando 2 interceptações. A primeira, depois de ter sido sacado 2 vezes, uma terceira para 16 jardas, ele forçou um passe muito ruim, e o Cooper DeJean pegou e retornou pro touchdown, ou seja, foi uma Big Six do Mahomes, uma vacilo muito grande, o jogo estava apenas 10-0, e sim, em todas as vezes que o Mahomes venceu o Super Bowl, nas 3 vitórias, ele estava perdendo por 10 pontos em algum momento. Então não era ali terra arrasada, dava sim para a equipe do Chiefs chegar, mas o Mahomes cometeu esse grande erro, o jogo já ficou 17-0, e depois ainda já dentro do 2-minute warning, o Mahomes, de uma maneira bizarra, lançou um passe numa primeira para 10, estava ali forçado, saindo, queria um passe rápido, mas ele até foi trombado pelo próprio companheiro de equipe e errou o passe, e a interceptação veio com o Zac Baun, que foi impressionante na partida. E na jogada seguinte, o Jalen Hurts lançou um touchdown para o A.J. Brown, deixando a partida 24-0 no primeiro tempo.
É importante frisar também, pensando do lado da equipe do Philadelphia Eagles, que o Jalen Hurts não foi 100% limpo, mas ele fez uma ótima partida. Quando a partida estava 7-0, numa terceira longa no meio do campo, ele tentou lançar a net zone. Só que foi um passe muito fraco e ele foi interceptado pelo Kansas City Chiefs. Naquele momento, eu tava pensando, caraca, o momento é bom da equipe dos Eagles, eles podem abrir um 14-0. E quando veio a interceptação, pensei, caraca, pelo menos posiciona, né, o kicker para chutar um field goal, pro jogo ficar 10-0. Eles lançou uma interceptação, eu falei, ih, agora que vem o Mahomes com tudo, né? A gente sabe do potencial do que o Mahomes é capaz. Inclusive, já tem gente querendo discutir sobre ele ser o GOAT. E eu acho que essa conversa vai dar uma diminuída bem grande agora, até porque dos 3 Super Bowls que o Patriots do Tom Brady perdeu, nada foi tão humilhante assim. E o Tom Brady nunca teve um jogo tão ruim no Super Bowl quanto esse do Mahomes. Teve muitas jardas vazias para ir pro Mahomes, porque, como eu falei, o jogo tava 34-0. O jogo ficou 40-6. 40-6 é uma das maiores lavadas da história do Super Bowl, uma vantagem dessa. E aí o jogo acabou 40-22, mas tudo isso foi no garbage time. O que é isso? É quando nada mais importa, sabe? Já tava com a equipe reserva, os Eagles no ataque, os Eagles na defesa, o Mahomes foi lá e lançou 3 passes para touchdown quando o jogo já tinha acabado. 2, inclusive, pro Xavier Worthy, que vai ter como contar, falar, ó, eu recebi 2 touchdowns do Mahomes em Super Bowl, mas que não adiantaram de nada. Inclusive, se você vê imagens gravadas da torcida, em todos os touchdowns do Chiefs não tem uma comemoração, o torcedor do Chiefs já estava indo embora, já não tinha como nem pensar em virada. Então o Mahomes terminou o Super Bowl com 3 passes para touchdown, 2 interceptações e 95 de rating, que é muito falso, porque se você analisar o que realmente foi o jogo do Mahomes, foi muito pior do que isso. Mas não só por causa dele. Tem essa questão importante que a gente já falou sobre a linha ofensiva dos Chiefs, que foi muito abaixo no Super Bowl. Tem a questão do Travis Kelce, que dropou passes que ele pegaria antigamente e que ele praticamente foi anulado no jogo. Ele não fez nada na partida do Travis Kelce, um dos maiores tight ends da história da NFL. Simplesmente foi aniquilado, que pode mostrar que a idade dele tá chegando. Tinha até odds pra falar que se o Chiefs fosse campeão, ele iria pedir a Taylor Swift em casamento, mas isso acabou não acontecendo. E tem vários rumores falando da possível aposentadoria do Travis Kelce a partir de agora, o que tem que ligar o alerta ali pra equipe dos Chiefs, e que não sei se seria tão ruim, porque ele teve um jogo bom contra os Texans, mas ele não teve um jogo bom contra os Bills e nem tem o que se falar desse Super Bowl. Fora os recebedores da equipe do Kansas City Chiefs. Na última jogada do primeiro tempo, o Mahomes deu um passe muito bom pro DeAndre Hopkins e ele simplesmente fez uma coisa bizarra, gente. Bizarra. Se você não ficou ali pensando que tinha alguma coisa a ver com casa de aposta, você tá louco, porque a bola veio certinho pra ele agarrar com 2 mãos. Parece que ele teve ali um derrame na hora que ele foi receber, porque ele tentou pegar com uma mão só. E assim, a bola veio ainda pra pegar, ele tirou a bola da mão, parecia que ele teve um treco ali na hora que caiu. Tanto que até o Chris Jones, que infelizmente teve uma lesão muito forte no joelho, é até uma preocupação grande pra próxima temporada, assim. Faltam 206 dias para começar a próxima temporada da NFL, mas as equipes já têm que estar preocupadas com isso, porque lesão é muito séria, é um jogo de contato muito físico, então tem que estar 100% para jogar, senão pode estourar e pode perder até a carreira. Então as equipes já estão trabalhando, inclusive tem muitas movimentações acontecendo, não fique desatualizado, mesmo que nós não tenhamos jogos, nós temos muitas coisas importantes, inclusive até o nosso queridinho Aaron Rodgers não é mais um jogador do New York Jets, essa notícia saiu no dia do Super Bowl, e é muito importante para ver o que vai ser do final da carreira do Aaron Rodgers. Mas voltando a falar desse ataque bizarro do Kansas City Chiefs, o Chris Jones, quando ele viu esse lance, né, você que não sabe, o Chris Jones é um jogador de defesa, ele estava lá fora do campo, ele simplesmente se ajoelhou com a mão no rosto, caiu no gramado lá fora, porque é impossível de acreditar. Isso mostra como a equipe do Kansas City Chiefs precisa de recebedores. Outro ponto importante, o Isaiah Pacheco, ele não correu, ele não fez nada. E ele é um jogador muito importante. E é óbvio, ele vem de lesão. Ele teve uma lesão muito importante na temporada e realmente faltou muito ele no Super Bowl. Um ponto positivo para a equipe do Kansas City Chiefs foi que eles realmente conseguiram barrar. Com esse coordenador defensivo maravilhoso que é o Spaniolo, eles conseguiram... tô falando isso, ele acabou de tomar 40 pontos no Super Bowl. Mas beleza. Eles conseguiram barrar o Saquon Barkley, que é o melhor running back da liga, e assim, ele vai entrando entre os melhores da história por conta de ter se tornado o running back que mais correu jardas juntando temporada e pós-temporada. Ele simplesmente fez 57 jardas nesse Super Bowl, que não é lá grandes coisas, mas ele só precisava de 30 para bater o recorde, e agora ele é o maior da história. Mas ele teve
uma média por carregada de menos de 2,5 jardas. Isso é muito pouco, ainda mais para ser com o Barkley, mas não fez falta por conta da belíssima partida do Jalen Hurts. Não teve explosão de jardas, ele fez apenas 220, mas sim, o jogo acabou no terceiro quarto, então ele não precisou fazer muita coisa no último quarto. 2 passes para touchdowns, um deles especiais demais, uma bomba do meio do campo. Foi lindo esse passe para o AJ Brown que a gente já falou. Ele correu muito bem com a bola, se tornou o principal cornerback a correr com a bola em um Super Bowl, batendo o recorde dele mesmo, que foi em 2022 contra o próprio Kansas City Chiefs. Então, ele mereceu sim o prêmio de MVP do Super Bowl, fez uma grande partida, ele é sim um quarterback acima da média. Acho que não entra ali na briga pelo top 5 que a gente tem da Conferência Americana, de Mahomes, de Allen, de Lamar e de Burrow. Só que ele mostrou realmente seu valor e ele tem agora o anel de campeão, agora ele tem um Super Bowl para falar que é seu e tem um MVP de Super Bowl sendo extremamente importante, tanto na final de conferência contra o Commanders, tanto na final no grande Super Bowl que aconteceu em New Orleans com a equipe do Kansas City Chiefs. Outro ponto importante a se falar é sobre o show do intervalo, que foi do Kendrick Lamar, que aí ganhou vários Grammys, principalmente com sua música Not Like Us, que foi cantado e outra música ainda foi cantada para fazer uma belíssima crítica contra o Drake, que foi humilhado ali para todo mundo ver. Para mim foi um ótimo show, foi um show muito bonito, foi um show muito bem feito. Acho que não teve nada de tão especial porque não era alguém do pop, né? A gente vê a Rihanna, Katy Perry, Lady Gaga, a própria Taylor Swift, são shows mais bombásticos com produções maiores, mas é um rap ali e é da hora para quem gosta, assim, deve ter ficado muito feliz. E o Kendrick Lamar teve uma ótima performance, mas a gente também não pode isentar o Patrick Mahomes. Eu tô vendo muitas poucas pessoas falarem de como ele jogou mal nessa partida. Tem os problemas e tudo mais, é o Mahomes, você se espera muito dele. Mas acredito que se, por exemplo, o Josh Allen, o próprio Lamar Jackson, que ainda não venceram, mas tivessem essa mesma atuação que o Patrick Mahomes teve, acredito que eles seriam humilhados, eles seriam chamados de pipoqueiros, mas óbvio, não tem como chamar o Mahomes disso, ele tem 3 anéis, só não dá pra fazer discussão de GOAT agora contra o Tom Brady, né? A gente tem que esperar a carreira do Mahomes, ele ainda tem muitas oportunidades de títulos, essa equipe ainda vai brigar muito por título, já vai entrar como uma das grandes favoritas pro próximo Super Bowl, sim, do ano que vem, mas foi uma atuação horrível do Mahomes, principalmente no primeiro tempo. Pra você ter uma ideia, no final do primeiro tempo, a equipe do Philadelphia Eagles tinha mais first downs do que a equipe do Chiefs tinha de jardas terrestres. Isso é do que jardas passadas. Isso é surreal você ver essa atuação horrível que o Mahomes teve, lançando as duas interceptações. As duas, sim, foram culpa dele. Ele mereceu, tomou uma Big Six. E foi assim, algo que a gente nunca esperava do Mahomes. Não era algo que a gente esperava para esse Super Bowl. Uma lavada, uma jantada do Philadelphia Eagles para cima do Chiefs. Um 40-22, que na realidade foi um 46. Um 46. Mas vocês assistiram o Super Bowl, acompanharam o que vocês acharam dessa partida? O que vocês acham do legado do Mahomes? Foi manchado por conta desse Super Bowl? Vocês acham que o Philadelphia Eagles é o grande favorito para a próxima temporada? Quero a sua opinião aqui embaixo. Além disso, deixa o seu like se você tem gostado do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e fique com Deus. Muito obrigado e tchau!